Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar tentando completar as séries que eu estou lendo no momento. Eu estou no meio de uma quantidade absurda de séries de livros, então assim, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Então, hoje nós vamos estar aí concluindo ou adiantando a leitura de 3 séries. Vou mostrar para vocês a minha lista aqui no tablet do tanto de séries que eu estou lendo no momento, que eu estou no meio. E aí, mas eu não vou contar, tá? Porque a humilhação não vai ser completa. Eu só vou mostrar pra vocês, aí vocês vão ver a quantidade. Vocês estão vendo todos esses nomezinhos aqui? São todas séries que eu estou lendo no momento, que eu estou no meio. Então, assim, é uma quantidade um pouco absurda. Preciso muito mesmo finalizar algumas séries, porque eu gosto muito de ler série. Então, eu sempre estou adicionando novas séries a essa lista. E aí acabo deixando algumas sem finalizar, sabe? Então, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. No vídeo de hoje nós vamos fazer. Como eu falei, eu vou tentar aí adiantar 3 séries que eu estou lendo no momento. Vou falar pra vocês quais são. A primeira é a Rebel Blue, que é uma série de romance de cowboy e tal. E aí eu li o primeiro livro esse ano, se eu não me engano, e eu não gostei tanto assim do livro. Eu acho que eu até gravei num vlog de leitura, não sei se eu gravei no vlog de leitura, mas eu lembro de ter falado que eu provavelmente não iria continuar a série. Mas aí eu vi bastante comentários falando que iria melhorar, né, que os livros melhoravam conforme ia passando a série. E aí eu fiquei um pouco esperançosa e resolvi dar uma chance. Então, inclusive, eu já iniciei o segundo livro, iniciei hoje, que é Toda Pra Mim. E esse é o segundo livro, né? E aí, por enquanto eu tô gostando. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. E as outras que eu vou estar continuando é Assistente do Vilão. Eu li só o primeiro livro também, e aí eu vou ler o segundo livro, que é Aprendiz do Vilão. O terceiro livro acabou de sair, acabou de ser lançado aqui no Brasil. Então eu meio que tô empolgada para continuar a série também. E já talvez comprar o próximo aí nas próximas semanas e finalizar a trilogia, né? E o outro que eu vou estar lendo também nesse vlog é Os Irmãos Hawthorne, que é o quarto livro de Jogos de Herança. Ele, na verdade, é um spin-off, se eu não me engano, ali, de Jogos de Herança. Tem a trilogia, né? E aí esse é um quarto. E, se eu não me engano, ele é um livro, assim, de histórias de alguns personagens de Jogos de Herança. Então, meio que não é só uma história, são várias ali histórias de personagens de Jogos de Herança. Posso estar errada, mas se eu não me engano é isso. Quando eu ler eu vou saber, né? Eu vou falar pra vocês. Mas é isso, esses são os planos para o vídeo de hoje. Como eu falei, eu já iniciei a leitura de Tudo Pra Mim, né? E por enquanto eu tô gostando, acho que eu tô em 15% mais ou menos. Mas a gente tá acompanhando nesse livro o Wes, que é um dos irmãos ali do rancho Rebel Blue. Ele tá com o projeto de fazer um hotel fazenda, né? No rancho. E ele contratou uma pessoa que é a Ada. Só que aí eles vão se conhecer pessoalmente pela primeira vez, né? Depois que ela chega no rancho, na cidade. E eles acabam se encontrando antes de realmente se conhecerem. E acabam tendo ali um momento antes de realmente se conhecerem sem saberem quem eles são. Então, no dia seguinte, eles vão ali começar os trabalhos, né? Eles acabam se conhecendo e percebendo que foi a pessoa ali da noite anterior. Não foi nada demais o que aconteceu na noite anterior, mas ficou marcado ali para eles. Então eu tô nessa parte agora que eles se apresentaram oficialmente, vão começar ali os trabalhos no rancho, né? E por enquanto eu tô gostando, tô achando legal. Não tenho muitas atualizações ainda, mas tá sendo bem rápido de ler. O primeiro livro também foi bem rápido de ler, então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida, então eu tô empolgada. Então é isso, eu vou continuar a leitura e aí quando tiver mais atualizações eu falo pra vocês. Finalizei Toda Pra Mim, vamos falar sobre ele. Faz alguns dias desde a atualização que eu dei pra vocês, então consegui finalizar o livro. Na verdade ele foi bem rápido de ler. Eu lembro que eu li, eu acho, 30% no dia que eu comecei a gravar o vlog, né, e tal. No dia seguinte eu li, tipo, 5%, 10% eu acho, e ontem eu devorei o resto do livro. Então, assim, foi uma leitura muito rápida, assim como o primeiro livro, né? O primeiro livro também foi bem rapidinho de ler. Mas, como eu falei pra vocês, né? O protagonista desse livro é o Wes, que é o irmão do meio ali dessa família da Rebel Blue, né? Do rancho Rebel Blue. E aí ele tá com esse projeto de fazer, tipo, uma reforma em uma das casas lá do rancho, fazer tipo um hotel fazenda. E aí ele contrata a Ada, né? Acho que é Ada o nome dela, pra fazer essa reforma com ele e tal, trabalhar nisso. E aí teve todo aquele rolo, né, que eu falei pra vocês, enfim.
eles começam a trabalhar juntos, só que essa atração que eles sentiram um pelo outro, né, tá bem forte ali, bem presente. E aí eles estão tentando lidar com isso em meio ao trabalho. Eu gostei mais desse do que do primeiro livro, mas ainda assim tem alguns pontos que me incomodaram. Tipo assim, eu não gosto do Hot dessa autora, vou ser bem sincera. Eu não gosto de Hot em geral, né? Mas alguns eu tolero, tipo assim, dá pra ler. Mas dessa autora eu simplesmente não consigo gostar. Eu acho muito vergonha alheia, sabe? Então, assim, as partes Hot já não me agradam. E eu também não gostei tanto assim da protagonista, porque ela é a rainha da coitadolândia. Tipo assim, ai, porque ninguém gosta de mim, ai, porque se eu ficar meia hora conversando com essa pessoa vai ver que ela não gosta de mim, que eu sou uma pessoa chata, não sei o quê. Tipo assim, amiga, você não é o centro do mundo, se põe no seu lugar, sabe? Então, isso me incomodou demais, porque ela passou o livro inteiro desse jeito, o livro inteiro, sabe? Ok, ela tem os traumas dela do passado e tudo mais, que ela sofreu muito, com uma questão aí, mas assim, não é tudo isso, sabe? Você não é a rainha da coitadolândia. As pessoas podem gostar de você, só você não decide se a pessoa gosta de você ou não, a pessoa que decide. Se a pessoa não gostar, tudo bem. Mas você tem que dar uma chance pra pessoa saber se ela vai gostar de você ou não, entendeu? E aí isso me incomodou demais mesmo no livro. Acho que foi assim, os dois pontos mesmo que me incomodaram no livro, porque é uma história super gostosinha de ler, super rápida. O Wes, o protagonista, né, ele é tipo assim, maravilhoso mesmo. Super gentil, super carinhoso, super atencioso. Enfim, ele tem os problemas dele também, tipo, meio a síndrome do irmão do meio, mas ele é um protagonista maravilhoso. O que me incomodou mais nessa questão mesmo foi isso. E aí, no final também, ela deu uma super mancada, tipo assim, que eu fiquei assim, possessa de raiva, que eu esperava tudo dela, menos aquilo. E aí, ela meio que se arrependeu no meio do caminho e voltou e tal, mas ainda assim eu fiquei com muita raiva da atitude que ela tomou bem no final. Mas no mais eu gostei do livro, como eu disse, super rápido de ler, super gostoso de ler. A gente tem a Found Family, né, dessa família, dos amigos e tal, que estão sempre ali juntos. A gente vê os personagens, o casal do primeiro livro, né, inclusive tem uma cena muito fofa no final do livro sobre o casal do primeiro livro. Então, assim, foi bem gostoso de ler, aquele tipo de leitura para tirar da ressaca literária e tal. E eu tô empolgada mais para ler os próximos livros. Eu sei que tem mais dois livros, se eu não me engano, e eu tô curiosa para ler, porque tem um casal que me interessa muito a história deles. Então agora eu tô mais curiosa para ler os próximos livros. Mas enfim, finalizamos o primeiro. Não finalizei a série, né? Mas já é um avanço. Já li um que eu achava que nem ia ler. Agora, o próximo livro que eu vou ler vai ser Aprendiz do Vilão, que é o segundo livro de Assistente do Vilão, né? Eu já tinha começado a ler ele uma vez, mas aí eu não continuei. Eu parei, tipo, li 26 páginas, alguns meses atrás, só que aí eu não tava conseguindo me conectar direito, não tava me envolvendo ali, aí eu resolvi parar e deixar para outro momento. Então, vou tentar ler agora. Se não der de novo, eu deixo de lado e entro em outro momento, mas eu acho que vai agora, porque eu tô bem curiosa, tô bem empolgada para ler. Então, eu vou começar esse agora e aí volto com atualizações depois.
vamos atualizar vocês sobre Aprendiz de Vilão, né? Eu estou na página 210, se eu não me engano. Já avancei um pouco na leitura e aí eu acho que tá na hora de vir atualizar vocês, né? Primeiramente eu queria falar. Hoje é terça-feira, se eu não me engano. E ontem, de repente, do nada, a editora Alt, né, que é a que publica esses livros dessa série aqui no Brasil, postou o nome do quarto livro. E eu fiquei tipo assim, mas o quê? Porque na minha cabeça, eu jurava que seria uma trilogia. Então, pra mim, o outro livro, que é Aliado do Vilão, era o último livro, entendeu? Aí me lançam um quarto livro, tava nem sabendo. E eu nem sei se vai acabar nesse quarto livro, né? Porque não tô acompanhando muito bem. Aí eu não sei se o quarto livro vai ser o último, mas eu fiquei assim, porque eu tava assim, esperançosa que o outro livro seria o último, né? Que eu já ia finalizar a trilogia e tal, ia ler esse e em breve leria o terceiro, ia finalizar. Aí me vem esse quarto livro. Fiquei um pouco assim, né? Tá virando esquema de pirâmide. Mas é isso, né? Tudo bem. Pelo menos os livros são bons, então vale a pena a leitura, né? Enfim, agora vamos sobre Aprendiz de Vilão, minha atualização, né? Eu tô gostando bastante, como eu disse, na página 200 e pouco, né? 210, se não me engano. E eu tô gostando bastante. Eu acho que tá seguindo a mesma vibe do primeiro, né? Aquele humor meio bobinho, os personagens tentando ignorar ali aqueles sentimentos um pelo outro e tal. E várias situações bem esquisitas, enfim. Eu não tenho muito o que atualizar, gente, porque eu não posso falar muito porque dá spoiler, né? Mas eu acho que quem leu o primeiro livro, esse livro se parece muito com o primeiro livro, sabe? Os personagens, o humor. Aconteceu uma coisa que eu não esperava. Apareceu um personagem que eu não esperava. E aí isso me deixou bem assim, ué. Ele foi importante na história, né? E eu creio que ele vai ser importante, né, no decorrer do livro também. Mas por enquanto é isso. Eu tô lendo bem devagar esse livro, tanto que a última vez que eu atualizei vocês eu nem lembro quando foi. Mas eu tô lendo ele bem aos poucos, mas é uma leitura gostosa que quando eu pego pra ler, eu consigo ler bastante. Mas é isso, por enquanto. Como eu disse, não tenho como atualizar muito vocês sem dar spoiler, e eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas eu tô gostando, quero finalizar ele logo, porque não gosto de ficar muito tempo em um livro só, porque pra mim acaba prejudicando minha experiência de leitura. Então, vou tentar ler mais esses dias. Esses últimos dias eu não li tanto assim. Mas, enfim, tô gostando e vou continuar. Quando eu tiver mais atualizações, trago pra vocês. Hello, besties! Como vocês estão? Já faz um bom tempo que eu não atualizo esse vlog. Pra vocês não faz tempo, né? Mas pra mim faz bastante tempo. Mas vamos ao que interessa. Finalizei Aprendiz do Vilão e iniciei os irmãos Hawthorne, como eu falei para vocês, como eu mostrei pra vocês, né? Então, vamos falar sobre Aprendiz do Vilão. Eu gostei bastante desse livro. Eu gosto bastante dessa série, né? E são livros, assim, bem engraçados, divertidos, mas não é aquele tipo de livro engraçado que a gente tá acostumado. É meio que, assim, um humor mais
diferente, sabe? Mais bobo, sabe? Não é aquela coisa tipo, nossa, que engraçada, é uma coisa mais boba, sabe? Então, eu acho que não é todo mundo que gosta por conta disso, né? Porque acaba que fica sendo um pouco chato pra quem não gosta desse tipo de humor. Mas eu, particularmente, gosto bastante. E eu gosto muito desses livros, principalmente por causa desse toque de humor e tal. Os personagens são muito engraçados. É muito divertido de acompanhar eles e tal. Mas eu acho que esse livro, ele é bom, mas eu acho que eu gostei ainda mais do primeiro. Porque, não sei, acontece tanta coisa nesse livro e eu meio que já esqueci, sabe, o que aconteceu. Apesar de eu falar assim, insistir muito que ele é um livro assim mais engraçadinho, mais divertido, mas tem muito desenvolvimento, acontece bastante coisa ali relacionado à política ali do universo, ao desenvolvimento dos personagens e tal. Nesse livro a gente tem o ponto de vista não só do vilão e da Eve, né, mas também de outros personagens ali que a gente já conhece do primeiro livro. E eu gostei bastante. Outro personagem também que a gente meio que conhece nesse livro. Então foi muito legal de acompanhar o ponto de vista deles também. Eu não sei se eu comentei nesse vlog ou se foi num vlog curtinho que eu gravei pro TikTok, mas esses livros pra mim, apesar de eu gostar bastante, eles são um pouco mais lentos, pelo menos pra mim, né? O primeiro eu lembro que eu demorei um pouquinho pra ler, inclusive tem até um vlog de leitura dele aqui no canal. E esse aqui também eu demorei um pouco pra ler, pra engatar ali na história e tal. Então, assim, são livros que são um pouco mais lentos pra mim. Eles são bem grandinhos também, tipo, são mais de 400 páginas. Esse aqui é quase 550. Então, assim, são livros grandes também, né? Então, não é uma coisa assim que me faça dizer, nossa, que livro chato de ler, demorei muito. Mas é porque é um livro mais lento pra mim, né? A minha experiência. Como ele é grande também, eu demoro um pouco mais pra ler. Eu acho que isso só atrapalha um pouco a minha experiência, porque se eu passar muitos dias lendo um livro só, eu meio que não aproveito tanto a leitura. Pelo menos pra mim é assim, se eu ler um livro mais rápido, eu consigo aproveitar mais a leitura. Eu tô empolgada pro próximo livro, né, que já lançou, e aí vai lançar um quarto também, não sei se vai terminar no quarto, como eu falei, nem sabia que ia ter um quarto, mas aí tô empolgada pra ler o próximo e continuar essa série, acompanhar esses personagens, porque eu gosto bastante mesmo. Enfim, aí eu finalizei ele e comecei Os Irmãos Autor, né? E eu tô em 20% dele. Como eu falei, ele é o quarto livro de Jogos de Herança. É um livro que se passa depois da trilogia, meio que da trilogia original de Jogos de Herança, né? E eu tô em 20%. Por enquanto eu tô gostando, nada demais. Nele a gente vai acompanhar os dois irmãos, o Jameson e o Grayson. Meio que, tipo, cada um tem ali o seu ponto de vista, mas eles estão passando por momentos diferentes, sabe? O Grayson tá lidando com uma questão de. O que eu vou falar a partir de agora eu acho que é meio spoiler, então se vocês não leram Jogos de Herança e querem ler ainda sem entender spoiler, é melhor vocês passarem. Vou deixar aqui na tela o tempo até quando eu vou falar sobre isso para vocês poderem pular, se vocês quiserem ler Jogos de Herança ainda sem nenhum spoiler. Mas enfim, o Grayson, ele tá lidando ali com uma questão das irmãs gêmeas dele, né? Por parte de pai. A gente tá acompanhando ele ali, meio que tentando resolver alguns problemas ali das irmãs gêmeas dele, né? E o Jameson, ele tá meio numa época assim, querendo alguma coisa pra fazer, sabe? A gente sabe ali na trilogia que ele é o tipo de pessoa que corre atrás do perigo, que não sabe ficar parado, não sabe ficar tranquilo na vida, ele tem que ter algum perigo rolando ali na vida dele, alguma coisa empolgante para ele, então ele tá meio que correndo atrás dele, atrás disso, até que o pai dele aparece e meio que pede um favor para ele, que é exatamente o tipo de coisa que ele tava atrás, né, que ele tava procurando, então ele embarca nisso aí também. E aí, eu não sei se em algum momento essas duas histórias deles vão se encaixar, né? Vão se enrolar ali juntos. Mas por enquanto tá sendo separado, sabe? A gente tem o ponto de vista de Jameson, dele lidando com as coisas dele, e tem o ponto de vista do Grayson lidando com as coisas dele. Não tem nada assim, tipo, deles juntos, nem nada do tipo, sabe? Deles se entrosando ali muito. Então, não sei se em algum momento eles vão. Isso vai se encaixar na história. Mas por enquanto é isso. Tenho muitas atualizações desse, como eu disse, estou só em 20%. Não tô odiando, mas também não tô amando, tô gostando.
Os livros dela são bem rápidos de ler, então tá sendo uma leitura assim rápida, até porque os capítulos também são bem curtinhos e tal. Então, quando eu tiver mais atualizações, eu falo pra vocês. Certo, vamos atualizar vocês sobre os irmãos Hawthorne. Eu estou em 45% dele e eu tô lendo pouco por dia, confesso, não tô lendo tanto assim, mas quando eu pego pra ler, eu leio uma boa parte, porque os capítulos são bem curtinhos, então a gente lê rápido, sabe? Mas sobre o que eu tô achando. Como eu falei pra vocês, a gente tá acompanhando o Jameson e o Grayson. E os dois ali em situações diferentes, né? Cada um lidando com uma coisa ali diferente. E aí, o que é que acontece? Eu tô preferindo o ponto de vista do Grayson do que do Jameson. Eu não sei vocês, mas o Grayson é meu favorito, né? Já na trilogia Jogos de Herança, né? Ele já era meu favorito, e aí eu tô curtindo bem mais o ponto de vista dele do que o ponto de vista de Jameson. Então isso acaba que atrapalha um pouco a leitura, porque quando chega no ponto de vista de Jameson, eu dou enrolada, não tô muito afim de ler, e aí só quero ler do ponto de vista do Grayson, então isso tá me atrapalhando um pouco. Não é que eu tô odiando o ponto de vista do Jameson, né? Até porque eu gosto dele. Tipo, eu não odeio ele, eu gosto dele, mas eu prefiro o Grayson. Então tá fazendo com que eu queira mais o ponto de vista do Grayson do que do Jameson. Mas eu não tenho muita coisa pra atualizar, até porque eu não posso falar muito pra não dar spoiler, né? Mas a gente tá acompanhando eles nessa jornada, né? Cada um com seus BOs pra resolver, digamos assim. E a gente tem um pouquinho dos personagens também. A Avery também aparece, junto com os outros personagens, o Nash, o Xander. Tá sendo legal reencontrar esses personagens, mas até agora eu não encontrei, assim, um motivo, sabe, super, nossa, precisava mesmo desse livro, entendeu? Por enquanto tá sendo uma leitura ok, nada demais, e que por mim não precisaria necessariamente, sabe? Então, tá sendo ok. Por enquanto é isso. Acho que eu vou atualizar vocês agora só quando eu finalizar, porque eu acho que realmente não tem muita coisa pra mim atualizar vocês durante a leitura desse livro. Hoje é quinta-feira e o meu objetivo é finalizar esse livro aqui. Eu tô em 50 e poucos por cento dele, depois que eu falei com vocês ontem. Eu não li tanto assim. Hoje eu acho que vai ser um dia mais tranquilo, não tenho tanta coisa pra fazer. São 8h30 da manhã, então eu vou aproveitar cada minuto desse dia pra finalizar esse livro e finalizar esse vlog, né? Porque pode não parecer pra vocês, mas faz dias, acho que umas 2 semanas que eu tô gravando esse vlog, então bora finalizar esse livro. Eu vou colocar uns timers no YouTube, porque eu tenho gostado muito de ler dessa forma, de colocar uns timers de meia hora, de 1 hora no YouTube, e aí aproveitar esse tempo para ler. Tem sido muito produtivo para mim aproveitar mais tempo de leitura, então vou fazer isso hoje sempre que eu tiver um tempinho. Finalizei Os Irmãos Hawthorne, como eu disse para vocês ontem, que eu iria tirar o dia para finalizar esse livro, e que eu consegui finalmente. Passei o dia lendo ele, todo o tempinho que eu tinha eu tava lendo ele, e aí consegui finalizar. Mas vamos falar sobre a minha opinião. Eu acho que minha opinião geral não mudou muito das últimas atualizações que eu dei pra vocês. Basicamente, eu gostei bem mais do ponto de vista do Grayson do que do Jameson. Eu acho que o ponto de vista dele é bem mais interessante e mais envolvente. E até porque eu, particularmente, gosto mais dele do que do Jameson, sabe? Então, eu tava mais envolvida ali na história dele, na narrativa dele, do que do Jameson. Então, eu gostei bem mais da história dele. Eu acho que se eu fosse dar uma nota separado para cada ponto de vista, né? Eu diria que um 3, talvez, pro Jameson e um 4 pro Grayson. Mas é isso. Eu acho que esse livro, assim, não é um tipo de livro que, tipo assim, nossa, precisava super desse, pelo menos pra mim, né? Não é aquele tipo de livro que, nossa, precisava super desse livro e tal. Mas é um livro interessante pra quem é fã da série, pra conhecer mais esses personagens, né? Saber um pouco mais deles ali, meio que fora da mansão, né? Da mansão Hawthorne. Então, eu acho que é interessante. Eu acho que eu tinha comentado com vocês que eu pensava que esse era que seriam várias histórias, né, separadas, mas na verdade é o próximo depois desse. Eu nem lembro o nome, mas eu deixo que acaba aqui para vocês verem. O próximo depois desse, que é um livro que são várias histórias de outros personagens, eu acho, não entendi muito bem
Então, tô empolgada pra continuar. Também tem a outra série assim que é meio derivada dessa aqui, que é o Grande Jogo. A gente já meio que aprende sobre o que vai ser esse livro aqui, já, né, no finalzinho. Então, eu tô empolgada também pra continuar essa série, eu acho que vai ser bem interessante com esses novos personagens que a gente conheceu e tal. Então, assim, foi uma leitura legal, interessante, mas nada espetacular, digamos assim. Mas enfim, chegamos ao final desse vídeo, no final desse vlog de leitura. Espero que vocês tenham gostado de continuar essa série junto comigo. Eu não finalizei nenhuma, né? Porque ainda tem livros dessas 3 séries que eu li. Eu li toda pra mim, né? Que ainda faltam 2 livros, se eu não me engano, pra me ler. E aí li Aprendiz do Vilão, que ainda faltam 2 livros também que eu saiba, né? Não sei se vai lançar mais livros depois do quarto. Eu nem sabia que ia lançar o quarto, pra falar a verdade. E esse aqui falta mais um livro dessa série, né? E que eu saiba também, porque a autora tá sempre lançando. E aí tem a nova série, né? Que é meio que derivada dessa série também, que é O Grande Jogo, que já lançou 3, se eu não me engano também. Então, assim, é um baita esquema de pirâmide, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de me acompanhar nessas semanas de leitura, né? Porque já faz bastante tempo que eu tô gravando esse vlog. Se você gostou, você sabe o que fazer, curtir, comentar, se inscrever no canal pra receber notificações sempre que eu postar vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!